E aí, dona Amanda, estamos gravando? Estamos gravando. Cadê teu microfone, Amanda? Tu sabia que quando eu gravo, pode falar com o meu sócio Gabriel aqui. O Gabriel sempre teve microfone também. Não, nossa participação. Meu co-pilot aqui, antigamente, não tinha as IAs aqui. E aí o Gabi ficava, quando a gente começou a gravar, o Gabi, quando tinha alguma dúvida, o Gabi, pesquisa aí, né? Não tinha. O Gabi participava Participava. Mas então começamos aqui. César, assim como a gente estava conversando agora no off, a gente tem muita história para contar, mas tu realmente, uma breve pesquisa e uma breve conversa que a gente já teve, e a gente teve o prazer de se conhecer numa das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é realmente estar perto das pessoas. E eu cheguei a me arrepiar com aquelas pessoas que querem, assim, tipo assim, elas estavam nos sugando, né? A gente estava para quem não sabe, a gente estava numa palestra, num troca de painel, né? ideias ali, lá na Restinga, e aquelas pessoas, e 90% mulheres, né? Elas querendo saber, assim, cada gota do conhecimento, assim, como é que eu faço na prática. Não é, assim, não é a teoria como tu fez, eu quero saber como eu faço aqui agora. E aí a gente tentou entregar para elas lá tudo que a gente já teve contato nessa vida. Aliás, fiz uma reunião com uma delas segunda-feira agora para tentar bolar uns eventinhos, para fazer uma arrecadação lá, para conseguir pagar as psicólogas que ajudam elas lá, enfim. Então, continuo meu Com a contato. Ivonete, provavelmente. Não? Ivonete, com a Ivonete. É isso Ivonete é aí. uma figura. E então a gente trocou umas ideias ali. Guerreira. Tem que pagar as psicólogas lá que apoiam elas lá, fizeram 2.500 atendimentos já esse ano, então nós vamos tentar bolar algumas coisinhas aí para ajudar lá a pagar, Show. a Fico financiar feliz. isso aí. Muito obrigado, César, muito obrigado por estar aqui com a gente. Cara, primeiro agradecer aí o espaço, a oportunidade, né? Essa troca, né? E a gente vinha prometendo esse, né? Remarcando, mas até que aconteceu e muito feliz de estar aqui também e de, enfim, poder falar sobre a vida, sobre as coisas. César, vamos começar então, vamos começar pelo final. O que a gente estava fazendo lá, porque eu acho que, como eu te falei, se tiver algum corte que explodir, graças a Deus, que legal, foi muito bom, chegamos em muita gente e vai ajudar que todos os conteúdos, como a gente estava conversando também, o Vinhas Cast está com 208 episódios, 200 e alguma coisa. Então Meu Deus, é muita eu coisa. tô há 5 anos conversando com muitas pessoas e vai impulsionar e tem muito conteúdo muito bom ali. O que a gente estava fazendo lá? O que era aquilo dentro da Restinga lá? Para quem não sabe, é um bairro de periferia aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Um bairro que poderia ser uma cidade, né? Do tamanho que ele é. E por que a gente estava lá? Né? A gente acabou. Desculpa. Ó, a Siri Aham. querendo entrar na conversa. Ainda precisamos melhorar, né? Estamos nesse mundo de IAs e elas estão precisando ainda melhorar o conteúdo delas. Desculpa. Mas vinhas assim, vamos lá, né? A Agora gente. todos tocaram. Pronto. Agora silenciei todos. Agora vai. Aí foi. Foi. Mas a gente estava, na verdade, numa comunidade de periferia da cidade de Porto Alegre, né? Num esforço de muitas pessoas, e eu me incluo neles, né? De descentralização dessa construção de ecossistema de inovação que a gente tem e que vem, né? Se confirmando como um ecossistema de classe internacional aqui em Porto Alegre, né? Uhum. Então, quando a gente fala de inovação, e quando a gente faz esse esforço genuíno, né, aqui em Porto Alegre, de criar em Porto Alegre um ecossistema de classe internacional, eu só vou estar satisfeito, né, com esse esforço que vem se organizando a partir de 2018, para ser mais específico, embora tenha esforço de muita gente antes disso, né? Mas 2018 ele ganhou uma cara, assim, de ecossistema de inovação. A hora que ele for de toda a cidade, né? E não só, enfim, dos, né, jovens startupeiros que tiveram talvez aí mais oportunidades que as comunidades, né, que estão aí na periferia, que estão. Então o esforço é de descentralização. Que tu participasse ali Uhum. é um esforço de descentralização de um dos principais eventos que, né, de inovação, de economia criativa, de transformação que existe no Brasil, que é o South Summit, né? E eu faço parte do comitê de impacto social deste evento, né? Como faço parte também do Pacto Alegre, do Coinquieta, de, enfim, movimentos de sociedade civil que olham, na verdade, para essa dimensão da transformação ou da inovação social, né? Ah, não, isso tudo vai fazer sentido se a gente conseguir atingir um maior número de pessoas possíveis, especialmente os que têm menos oportunidades, é isso. Como é que a gente
como é que a gente literalmente ajuda essas pessoas. Porque eu sempre eu sempre tive ligado com alguma coisa. Os eventos que a gente faz, a gente arrecada sempre toneladas, e muito antes disso ser da pauta ESG existir, a gente já fazia isso naturalmente, né? Sempre fez. Então a gente ia distribuir, então aí depois aí vem os grandes pontos, né? Que é a Covid, enchente, muita gente se envolve, mas sempre tem muito amigo meu que deve ser contigo acontecer também, assim, como é que quer ajudar, tem o dinheiro, e muitas vezes, ainda mais nessa era agora de golpe, né? Tudo é golpe agora, né? Uhum. Qualquer mensagem que tu receba no celular que tu não conheça, tu, putz, isso aqui é fria, não vou continuar com isso aqui, né? Os vídeos, né? Agora eles podem pegar uma foto nossa e fazer vídeos da gente falando Tá. alguma coisa. Mas aonde tu, assim, como é que a gente faz chegar de tudo que tu, essas experiências todas que tu tem, como é que a gente faz chegar lá? Qual é o que que o César pode dizer para as pessoas que estão assistindo assim, cara, olha só, essas entidades aqui, a gente faz isso aqui, tem a reunião, tem o South Summit, mas tem também essas partes. Como é que literalmente mais vinhas chegam lá e Boa. elas conseguem ter o Instagram, mandar uma mensagem pelo Instagram e marcar uma reunião e tu dedicar ali meia hora do teu mês, que talvez possa, e a gente nem sabe, mas assim, pô, ela precisa juntar R$ 5.000 para pagar não sei quantos meses as psicólogas, coisa que a gente pode resolver, Claro. né? Não, vamos lá. Eu tenho algumas crenças, assim, né, nessa caminhada, né, como um empreendedor de relativo sucesso, Não, assim, de né, sucesso, com certeza. mas, cara, eu sempre entendi que a gente precisa, criar oportunidades para todos, né. Então, pô, eu preciso criar oportunidades para as pessoas, preciso fazer algo que realmente seja transformador na medida que gera oportunidades, e a oportunidade é aproveitada ou não, mas enfim, mas ela gera oportunidades. E aí nessa dimensão, social, assim, né, num trabalho eu priorizo aqueles projetos e me envolvo de verdade nisso, aqueles projetos que eles podem ser prototipados de verdade, com o esforço que a gente faz com um voluntariado, com um recurso pequeno de iniciativa privada, né, mas que eles possam se tornar base de políticas públicas, e de preferência políticas públicas robustas, que Tá. transforma de verdade a vida das pessoas. E é por isso que todo ano eu organizo uma missão, levando 15, 20 pessoas para Medellín, que é o maior exemplo, na minha visão, global, que está no sul global, ou seja, né, Uhum. é na Colômbia, né, não é no Sim. Canadá, não é na Espanha, eh, de transformação de cidade, né. Então Medellín sai da condição de cidade mais perigosa do mundo para ser a cidade mais criativa do mundo em 20 e poucos anos. Então, puxa vida, nós precisamos estudar e entender o que que acontece, né. E o que acontece em Medellín, a gente, né, vai poder eventualmente, falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa conversa, mas o que acontece em Medellín é que existe uma visão de desenvolvimento inclusivo, sustentável, né, e que tem, lógico, o gatilho da violência nos anos 90, né, Uhum. mas que faz, assim, um trabalho de transformação de cidade inacreditável. Tem que olhar para isso, tem que entender isso, né. Perfeito. E então é isso. Então quando a gente está lá na Restinga, num processo todo de descentralização, de um grande evento de inovação, é porque existe um projeto por trás disso, que se chama Territórios Inovadores. Ele tem origem no coletivo Põe Inquieta, como cidade aberta, e depois ele vira numa institucionalização, assim, desse processo. Territórios Inovadores, que é uma forma, na verdade, de fazer uma transformação de território, e a Restinga é um dos 7 territórios inovadores, Uhum. né. Fazer uma transformação de território que pode, né, num processo metodológico, se tornar uma política pública. Perfeito. E, está muito inspirado, essa parte metodológica, no que aconteceu, né, e é chamado hoje de Plano Urbano Integral de Medellín, onde eles fizeram uma transformação absolutamente completa de alguns territórios de periferia, e hoje eles estão lá na o 8º território a ser transformado, num processo contínuo de uma política pública robusta, que se chama Plano Urbano Integral. Que sempre quando a gente fala política, o assunto ele é vasto, né? Ainda mais agora, então, É, mas políticas públicas são políticas públicas, né, independente de qualquer as políticas públicas elas servem, na verdade, para que, né, se construa uma visão cidadã, né, de convivência entre as pessoas e de transformação a partir de um
E as políticas públicas de urbanização me provocam muito, né? A transformação de territórios, a transformação de comunidades, porque é possível. E é O, isso que eu né? O Pô Inquieta, eu fui descobrir também lá depois que a gente se conheceu. Conta um pouquinho desse começo também, para que a gente vá entendendo um pouco de para quem nunca É, ouviu. eu morei muito tempo fora de Porto Alegre, né? E eu sempre. Eu morei muito tempo em São Paulo, né? Morei também em São José dos Campos, que eu trabalhei na Embraer uma época, no início de carreira como engenheiro. Mas eu morei muito tempo. E eu sempre tive Porto Alegre como meu destino, assim, né? Então, os negócios me levavam para São Paulo. Eu sempre brinco assim, diz, São Paulo me quer, mas Porto Alegre me tem, né? Uhum, E eu sempre. Aí em 2017, não, 2016 eu volto em definitivo para Porto Alegre, assim. Termina o meu ciclo, vendi a empresa, fiquei 5 anos, né, num grupo francês que acabou adquirindo o controle depois da empresa toda, né? Foi uma agência nativa digital, referência, né, construída ali no final dos anos 90 e cresceu muito, foi para São Paulo, acabou sendo adquirida por um grupo internacional. Quando eu termino esse ciclo, eu volto para Porto Alegre. Aí eu, né, penso em, sei lá, fazer um sabático, entro e vou fazer um mestrado estrito sensu, né, assim, de design estratégico. Mas aí eu já começo a me movimentar com outras coisas, a montar outros negócios, num segundo ciclo como empreendedor, e eu começo a ser provocado por essa história de transformação da cidade. Naquele momento era um momento muito difícil da cidade, né, a zeladoria da cidade era um comecinho do governo do Marquesan ali uhum. no um momento difícil, aquela briga dos táxis e Do do Uber, Uber, brigas eh, a generalizadas. cidade muito os empreendedores da cidade muito desmotivados e tal, meus amigos aí, muitos deles, e aí eu digo: "Poxa vida, mas Porto Alegre produz tanto conhecimento, né, tem, puxa vida, uma dimensão cultural, artística, criativa absurda, né, por que que essa cidade está tão cinza, né, porque". E aí eu começo a refletir e fazer essas discussões, juntando grupos de pessoas em rodas de conversa, né. Uhum. E aí eu chamo pessoas para essa discussão, muitas pessoas me ajudam nesse processo e começo a querer discutir Porto Alegre em relação à cultura, em relação à arte, em relação ao urbanismo, em relação à sustentabilidade, em relação a resíduos, em relação e a gente vai e começa a criar um coletivo orgânico que se chama Poa Inquieta. E nascem muitos grupos de pessoas que são temáticos, discutindo problemas das cidades, sempre, né, neste modelo das rodas de conversa que inclusive a gente importa, né, do grande pacto social que Medellín fez na Uhum. Colômbia, que eram as rodas de conversa, basicamente, o instrumento social de discussão, de debate, porque a roda de conversa é horizontal, enfim, ela de alguma forma reflete o modelo, sei lá, que as civilizações ancestrais se reuniam, né. Tu estava Então, falando, e aí para eu não ficar interrompendo, mas como tudo se resolve com conversa. conversa. Uma pena que as pessoas hoje em dia pouco conseguem discordar e continuar na roda, né. É verdade. E e e quanta solução pode surgir quando a gente junta pessoas, né, que querendo uma coisa só. Claro que vai dar divergência, claro que um vai querer um pouco para lá, um pouco para cá, mas qual que nós estamos aqui para quê? Claro. Né. E a gente conseguiu no Põe Inquieta, independente, era um movimento ele é, né, ainda, porque ele continua existindo e continua forte do ponto de vista de coletivo, né, porque a gente fez mais de 600 rodas de conversa em diferentes locais da cidade, cara, assim, e muitas comunidades, centros, acadêmicos, centro de Porto Alegre. Como é que tu como é que organiza tudo isso? Cara, foi um movimento orgânico muito, muito impressionante, assim, porque a gente começou com um grupo, eh um grupo que começou a discutir Porto Alegre de uma forma geral, né. E aí se criou rapidamente um grupo de sustentabilidade, depois Uhum. um grupo de urbanismo, depois um grupo de turismo e depois um grupo de, eh eu acho que sei lá, mas enfim, foram e aí a gente criou esses grupos com articuladores, né, sempre tinha um articulador, Uhum. ele se comunicava através de mensagens instantâneas no WhatsApp e fazia as rodas de conversa presencial, sempre presencial. Não existia nada que fosse não Discutido. presencial, né. Uhum. Então, era o grupo de WhatsApp, era as rodas de conversa,
e as rodas de conversa em lugares diferentes da cidade, né, com os articuladores. Todos eles, de alguma forma, capacitados a fazer facilitação de rodas de conversa, né. Perfeito. Então aí tinha uma visão de inclusão, de criatividade, sustentabilidade nessas no princípios e nos valores do Põe Inquieto. E foi se espalhando, né, e se discutiu muitos temas, discutiu com o secretário, discutiu com o prefeito, discutiu e muitas coisas foram se criando, até que o Põe Inquieto ajuda também a construir o Pacto Alegre. Uhum. Aí sim, o movimento já, né, visando criar em Porto Alegre um ecossistema de inovação de classe internacional, como a gente comentou no começo. E aí tem lá 2, 3 mil pessoas conectadas, rodas de conversa acontecendo todos os dias em lugares diferentes da cidade, e aí vem a pandemia, né. E aí vem a pandemia, e aí a pandemia a gente começa a fazer essas rodas de conversa online, Uhum. né, então continuamos numa dinâmica e e aí depois tudo isso num trabalho voluntário também, que se envolveu em vários projetos, né, então projetos, né, ligados à sustentabilidade, ligados a urbanismo, ligado, enfim, a transporte, a mobilidade. E e hoje agora a gente passa por um processo de formalizar e construir o Instituto Porto Alegre Inquieta, né. Instituto Põe Inquieta deve nos próximos poucas semanas aí ser uma realidade, aí vai ter CNPJ, vai, né, poder passar para uma outra fase que não é mais o trabalho voluntário exclusivamente, mas também o trabalho às vezes, né, a partir da construção de projetos remunerados, enfim, e que tenham a ver com os princípios e os valores do coletivo, né, que é a transformação local a partir da visão de sustentabilidade, inclusão e diversidade, e criatividade. E tu vai continuar capitaneando isso aí? Cara, eu devo ficar como dentro de um conselho estratégico, mas a gente quer botar, na presidência e vice 2 mulheres. A gente Perfeito. entendeu no coletivo que é muito importante isso, né, e é o que a gente deve fazer. Então, a gente nas próximas semanas deve estar formalizando a construção desse instituto, né. Que legal. E aí é uma outra fase, né, mais institucionalizada, né. Mas é isso, o Põe Inquieta é um coletivo orgânico Mas que bom que que a gente falou fez sobre isso, não era nem, né, a gente falou da pauta aqui, a pauta, mas aí enfim, a que conversa bom, anda, né. porque eu acho que essa informação, porque tudo que eu vou te perguntar, assim, é óbvio que quem vai nos ver vai querer saber como foi as negociações com a França. Eu já deve ter falado isso também algumas vezes, né, Ah, não falei tanto assim, né, eu sou low profile. Agora boa, 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 tenho boa. participado de mais coisas, assim, mas na época eu evitava falar, né, Das das da dos das a da negociação, da questão empresarial, mas hoje não tem nenhum eu acho que isso é legal quando tu pode servir de inspiração também para alguém com certeza, mas com certeza, bah, se tem uma coisa que a gente precisa, é cada vez mais de pessoas que trilharam o caminho, que elas ocupem esse espaço, porque sabia que eu comecei a gerar conteúdo na pandemia, porque pandemia, né, o meu principal business é uma empresa de eventos, óbvio. Então todos os meus negócios são de aglomeração, então eu fiquei parado, né. E nessa minha primeira atitude foi comprar o curso do Rock in Rio. Disse: "Cara, eu quero ser o Rock in Rio um dia, então eu vou comprar o claro. curso deles", e pagamos para todo mundo da agência lá, né. Fizemos o curso, toda semana a gente fazia uma reunião online, né, discutia a semana do curso e tal, pá-pá-pá, e terminamos o curso, e aí eu fui procurar outro curso, ó, porque a pandemia não tinha acabado, né, então Mas outro a empresa de eventos tu cria quando? não, a empresa de eventos ela é muito antiga, porque ela tem 14 anos, Ah, tem porque bastante. ela começa, com a feijoada com samba, que era uma feijoada na Casa Vetro para Uhum. 300, 400 pessoas, que era uma brincadeira. A feijoada tem 14 anos. Aí, quando a gente já tinha 4 anos de feijoada, ela vem crescendo, as pessoas querem contratar os guris da feijoada, para levar pessoas para o shopping center tal, que Olimpíadas de 2016, Uhum. agora a gente faz 10 anos, a Combo faz 10 anos. Nosso primeiro contratante foi o Shopping Open Mall. Tinha as Olimpíadas de 2016, eles não tinham como levar gente, sabe, queremos os guris da feijoada. Tá, mas a gente não pode dizer que é feijoada, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente queria a Combo, que era um combo de Uhum. soluções. E então, resumidamente, a Combo começa aí, a levar público para os lugares. E aí depois a gente começa, hoje em dia, pô, tem coisas que são maravilhosas, assim, tipo assim, produzir 90 anos da churrascaria Santo Antônio, sabe? Ativar uma marca como Heineken, a parte de live marketing do Paraná para baixo. Hoje a gente atendeu Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estamos atendendo. Vamos atender em São Paulo agora a Docile, na campanha Uhum. de lançamento nacional da Massa. Docile da Copa do Mundo. Então, e tudo natural, César.
Tipo assim, vocês faziam festa, eu tô com 44 anos. Então, os meus amigos hoje, eles são gestores, ou são donos das empresas e tal. Os caras foram nas minhas casas noturnas e meus bares a vida inteira, deles, né? Esse cara, faz pra mim aí. Pô, eu conheço o Vinhas há 20 anos. Deixa que o Vinhas vai resolver. Pô, o cara foi milico 7 anos. Sim. Esse cara vai dar jeito de resolver. E o evento a gente sabe, né? Que o evento sempre ele é feito de eventualidades, né? Então, a gestão do caos, ela é eterna. Tem que estar no DNA, né? É, tem que estar no DNA. Mas enfim, então a Combo nasce de. E a gente achou naturalmente também, o que nos acompanha há muitos anos, todo mundo que entra na Combo, antes de fazer onboarding, ou fazer qualquer coisa assim, cara, a gente produz alegria na tradução literal. O que vocês fazem? A gente produz alegria. Ou seja, a pessoa que entrou, ela tem que entrar, ela tem que tomar sua bebida, ela tem que ver o show e ela tem que ir embora. Quando ela estiver olhando pro palco ou pra alguma ativação e sorrir, esse é o ponto que a gente quer. Chegamos Ganhar. lá. É esse ponto aqui. Depois a gente vai ver o financeiro, depois a gente vai ver. Mas a gente tem que pensar, cara, ele tem que ser feliz. E é por isso que eu brinco que as nossas coisas têm mais de 10 anos, é por isso, porque a gente preocupa com o sorriso. Assim, eu produzi aquela alegria. Sim, a experiência boa, né? E aí, quando tu Tem que ser. entende que produzir é que nem produzir um carro, uma cadeira, um microfone, porque tu tá produzindo. A gente passa o dia inteiro. Eu vou derrubar essa mesa aqui. A gente passa o dia inteiro pensando em como produzir alegria. E aí, depois que tu tem esse norte, Sim. aí tu vem com o resto todo, né? Vai botando embaixo ali os pilares. Mas, enfim, então a empresa tem caminhado bastante, assim, nesses últimos 2 anos na parte corporativa e ativação de marca, porque as pessoas, pô, esse cara já. E eu tenho uma coisa, né? Eu tenho os meus próprios eventos. Então, quando eu vou conversar com o cara que me contratou pra fazer um evento dele, eu disse, cara, eu sei que o Excel Tá, tá mas ganhando. e tu tá feliz? Eu tô muito. Eu tenho grandes desafios, estou passando por grandes desafios sobre gestão, porque eu tô crescendo. Então, a gente aprende a lidar que as empresas mundiais te pagam, tu deve ter passado por isso, né, com a agência, mas assim, elas te pagam em 120 dias. Sim. Então, tu tem dinheiro, mas tu não tem, porque o fluxo. E aí entrou um projeto grande, o arquiteto que já tem dinheiro já não é mais aquele cara que quer receber aquele tipo de Ah, projeto. Então, o projeto que tu pagava 3, 4 mil, agora é 20 mil, então tu tem que. Isso é risco, né? sim. Tu fazer o projeto para concorrer não quer dizer que tu vai ganhar o projeto. E aí começa uma guerra. Então, por isso que eu te falei assim, como é importante ocupar espaço, tu que já chegou lá. Porque senão a gente entra na internet, aquilo voltando 2 casinhas, tem um monte de gente vendendo curso de como fazer e o cara nunca entregou. Uhum. Assim, fique milionário, mas o cara não é. Claro. Sabe? Tipo assim. É. Então, por favor, assim, que Não, te exponha mais e que fale o que te sinta à vontade. Mas eu, literalmente, assim, pô, fui tenente do exército, fui um monte de coisa. E hoje a minha vida é produzir alegria, né? Legal. Seja no evento corporativo, seja estar lá palestrando, Por entregando isso que eu digo, né? conteúdo. Pra produzir alegria pros outros, tem que produzir alegria pra ti. Ah, com certeza, com certeza. Pô, tenho 2 filhos pequenos, cheios de saúde, Uhum. sou casado com minha esposa, tá tudo assim. Estamos naquela fase que todo mundo enxerga, dos 40, eu tô com 44. Dos 40 anos. Pô, eu tô cuidando de tudo, assim, graças a Deus, meus pais têm uma educação financeira maravilhosa, não me preocupo de nenhum jeito. Tem amigos meus que estão preocupados com seus pais, Tá. que tem que aguentar os pais, tem que aguentar as famílias, aguentar financeiramente, né? Uhum. Aguentar os filhos, isso eu não tenho, mas assim, meus pais, inclusive, estão viajando. São 2 aposentados que adoram viajar. Mas eu tô naquela aqui, ó. E eu vou te perguntar também, porque assim, eu sou sócio do estúdio, sou sócio do evento, aí eu tenho um bar hoje no Quarto Distrito, eu tenho uma casa noturna na praia, eu tô abrindo mais uma casa noturna no Shopping Total. Vou aproveitar isso agora. Como é que tu lidou, desde a época que tu saiu lá da Embraer, né, e disse, tá, a agência nasce, tu sai e cria, ou tu cria e depois sai? Não, é assim, cara. Eu sou formado em engenharia e trabalho os primeiros 10 anos da minha vida profissional como engenheiro dentro de uma indústria muito específica, né? Que é a indústria aeronáutica. Então, eu trabalho na Aeromote aqui em Porto Alegre, depois na Varig aqui em Porto Alegre, e aí eu vou para São Paulo para trabalhar na Embraer e vou trabalhar em São José dos Campos, enfim, o maior fabricante de aviões da metade sul, um dos maiores fabricantes de aviões do mundo. E lá eu vou indo para as áreas, saio da área de engenharia, vou para a área de inteligência de mercado, engenharia de vendas e viro um vendedor de aviões, cara. Eu vendi aviões para a Embraer Caramba. ali nos anos 90, né? E a minha área era a América do Sul. Os meus clientes eram as companhias aéreas da América do Sul. Eu trabalhava vendendo um produto que era o Brasília, né? Um turbo-hélice de 30 lugares. Foi um super produto da Embraer antes dos jatos, né? Aí, cara, mas aí eu fico nos anos 90, eu
eu tô muito impactado com as transformações e com o início da internet, assim, né. Então muita gente, não é só eu, muita gente largou a carreira na sei lá, no mundo financeiro, no segmento da indústria de alimentícia, para empreender. A primeira onda de empreendedores realmente gigante nesse país, ela acontece no início da internet, assim, Uhum, massiva, né. Muita gente largando carreira em qualquer lugar para empreender e criar negócios. E ali eu volto para Porto Alegre e crio um negócio que foi um desastre, né. Eu tenho essa o primeiro negócio que eu criei era uma franquia de uma marca americana, chamava Alpha Graphics, tem até hoje em alguns lugares tem em São Paulo, lá 3 lojas eu acho ainda que basicamente era um monte de impressora em rede, isso é pré-internet, né, e depois uhum. cresce muito no mundo todo. Quando as empresas não estão mais estão desarmando as grandes indústrias estão desarmando seus parques de impressão para terceirizar esse tipo de serviço, né. E aí surge nos Estados Unidos as print shops, as com tecnologia, Uhum. né, com impressoras em rede, imprimindo em formatos diversos, imprimindo imagem, que naquela época era muito incomum, assim, né. Então é o que depois virou, sei lá, as As gráficas de as hoje. gráficas de rápidas, né. Uhum. Mas na época tinha um conceito muito mais sofisticado, assim, que era impressão por demanda, né. Já fica o insight que se quiser gourmetizar a tua gráfica, É tem isso um aí, é isso aí. Mas era um momento muito interessante, aí eu me aproximo enfim, dessa marca americana, faço tinha um conhecido que era tinha master franquia no Brasil, e tal, e aí eu digo: "Ah, eu vou empreender", né. Tinha uma base de tecnologia, estava conectado já na internet, quer dizer, já tinha e eu vou, enfim, abrir uma franquia da Alpha Graphics lá no Brasil, em Porto Alegre, e tal. Aí eu vou para Tucson, no Arizona, que é onde é a sede, lá fico um mês lá imerso, entendendo o negócio. Aí depois volto e faço um negócio que quebra em 3 anos, assim, né, e aí toda isso aí o Claudio não me falou, viu? é, Essa não, e assim, o negócio, ele já vinha andando de lado, mas aí acontece em 99 uma maxi desvalorização do dólar, do real, na verdade, né, uma valorização do dólar. O dólar que tinha uma paridade de 1 para o real, em Ah. 99 passa 2 para 1 no primeiro dia do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso ali, Uhum, né. uhum. E aí, cara, eu tinha a minha dívida era toda em dólar, porque os equipamentos eram todos importados, os insumos eram todo em dólar, né, todos eles. E os clientes sumiram naquela crise econômica então assim, eu tô lá em Garopaba em 99 olhando o Jornal Nacional e entra essa notícia, né, com o William Bonner trazendo a notícia, e aí eu olhei pra minha mulher e disse: "Cara, quebramos, quebrei, não tem, né, a empresa terminou aqui, né, agora". Lógico, aí tu tem um tempo pra, Claro. né, pra fazer a engenharia de desmonte, né, mas ali também é outra importante, porque ali eu começo a construir a G2, E que como era é um departamento um departamento de serviços web dessa gráfica, com base de tecnologia, vamos dizer e assim. como é que até pra dar um insight, porque eu já passei por isso, tá, eu quebrei uma vez em 2007 e eu fiz a pior coisa do mundo, que é botei meu nome aí começou a dar dívida numa casa noturna. E Uhum, eu tinha uns pila guardado do quartel, 6 anos de dinheiro guardado, como eu te falei, a educação financeira dos meus pais é muito boa, e por óbvio criou eu e minha irmã sim. desse mesmo jeito, e só que eu não tinha experiência. E aí a casa quebra e eu começo a pegar empréstimo no meu nome, do CPF botando no CNPJ, Uhum, começa a pegar todo o dinheiro que eu tinha guardado pra tentar salvar, achando que ia salvar, e por óbvio o CPF não salva o CNPJ uhum. e tudo se explodiu. Como é que foi pra ti isso quando a tua empresa acontece isso? Como é que tu lida com isso? Não, tu imagina o seguinte, cara, eu vendia aviões pra Embraer na América Latina, Tá. né, então assim, putz, eu tinha e tinha menos de 30 anos. Uhum. Então assim, eu tinha uma carreira, bacana sendo construída. Uma decisão que lógico, eu discuti com a minha mulher, a gente queria voltar para Porto Alegre, ela tinha uma perspectiva de vir transferida para cá. A gente toma uma decisão madura, mas ela é uma decisão de alto risco. Uhum. Em sendo de alto risco, pode dar certo, eu sempre digo que o empreendedor corre o risco de dar certo, né, Cada vez mais. mas pode dar errado, e deu errado.
E deu muito errado, sabe. Então, aí eu tenho dois sentimentos. O primeiro é dizer que: "Pô, tu é um imbecil, né, cara, tu tem uma carreira numa das melhores empresas do mundo, né, e Uhum. tu larga tudo isso pra empreender e pra fazer um negócio que tu não teve capacidade de prever e de entender os movimentos da macroeconomia ou de e te endividou em dólar, né, e agora te ferrou". Não adianta botar a culpa no né, na economia. Eu tenho que entender que eu também não tive capacidade de antever algumas coisas que alguns outros empreendedores, né, não tomaram o risco desse jeito, né. Bom, então a primeira coisa é dizer: "Bom, eu errei, eu quebrei". Tem que ter equilíbrio emocional para isso, porque é onde tu te sente o pior dos homens, né, Uhum. é lidar com o fracasso, né, na sua condição mais extrema. Os teus amigos te olham e dizem: "Puta, o cara que botou dinheiro Com fora". certeza. A família diz: "Pô, mas o cara é um". Então tu te sente realmente muito, então tem que ter equilíbrio emocional para isso. E um equilíbrio emocional para permitir com que tu faça, e foi o que eu fiz, né, desconstruir um negócio que deu errado e, ao mesmo tempo, criar algo. E aí, é o que aconteceu. Eu pego um departamento dessa empresa, da Alpha Graphics, que era a área de serviços web, sei lá, e transforma numa agência nativa digital que começa a crescer, porque, pô, tem muita demanda, tá olhando para frente, né, a internet tá bombando, eu tô lá prestando serviço com marcas importantes, sei lá, Lojas Renner, RBS, Grupo Ipiranga, enfim, aqui no sul. E aí eu tenho que fazer esse movimento, é um movimento de desconstrução de uma parte, e aí tu vai passar anos fazendo isso, Uhum. porque eu saí de lá com, algumas trabalhistas, dívida com fornecedores, dívida com equipamento os equipamentos que eu importei, com a Heidelberg, com a Xerox, que era né, fornecedor de equipamentos. E aí, só o tempo, né, eu preciso de 5, 10 anos para isso, Perfeito. Eu né. tenho o prazo que eu passei Então tu também. tem que dizer assim: "Pô, não adianta, eu fiz isso, eu preciso de 5, 10 anos, mas minha vida profissional vai ter 70, 60, 50, sei lá, né. Uhum. Então o que que é 10 anos nisso? O que que é 5 anos, 6 anos? Eu só preciso fazer certo agora, né". E aí começa a G2, que é, enfim, é a minha agência, primeiro ela cresce muito rápido, vai para o centro do país, começa a trabalhar com contas gigantescas. A Embraer vira o meu principal cliente, né, que era o lugar onde eu trabalhei, né. Então, pô, tinha reputação, tinha confiança das pessoas. Qual que é a importância do relacionamento aí, César? Total, cara, sim, total. Eu construo a partir da G2, o seu ciclo, assim, de sucesso até ser adquirida por um grupo internacional, com base nas experiências anteriores de pessoas que trabalharam comigo, que foram meus amigos, que então o relacionamento é um dos fatores fundamental, mas não tem relacionamento sem entrega, né. Sim, 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 com Então, certeza. Tem que parar de pé. tu tem que ter relacionamento e qualidade naquilo que tu faz. Então, pô, eu tinha isso, né, eu me associei com uma 3 garotos brilhantes de Pelotas, né, que são designers e eram desenvolvedores, para começar a G2. Isso deu um salto de qualidade na entrega, então a gente se diferenciou muito rápido, começou a trabalhar com empresas gigantes do país, foi para o centro do país, aí, pô, precisava de investimento, não tinha, eu fui buscar capital de risco, quando ninguém ainda tinha acesso a capital de risco, Conta um né. pouquinho como é que é isso, César, como é que é. Tô falando ali do final dos anos 90, né, então, iniciozinho dos anos 2000. Não existiam esse monte de fundos de investimento que hoje a gente tem, né, para diferentes rounds. Um investimento anjo, um investimento Uhum. seed, um investimento sei lá, primeiro round de investimento para chegar nos fundos internacionais e tal. Não existia essa lógica, assim, do capital de risco, né. Fundos que querem empresas com projetos bons para botar dinheiro. Uhum. Mas já existia um embrião do capital de risco aqui no sul, e pioneiro no Brasil, que era a Companhia Rio Grandense de Participações. E a Companhia Rio Grandense de Participações, CRP, existe até hoje, ela cria essa visão do capital, do investimento de risco. Ou seja, ela cria fundos de investimento para investir em startups. E eu me habilitei lá e fui conversar com eles e fiz várias reuniões. E eles acreditaram no projeto, né, da G2 e tal. E ali em 2001, eu acho. Um ano e meio depois de quebrar, eu estava pegando capital de fundo de investimento Pra crescer a empresa. para crescer a empresa, cara. Como é que são esses relacionamentos, César? Porque até pra mim, que já tenho
A gente está anos na frente, estamos 20 anos depois, né, desse momento. E hoje, claro, se ouve muito mais falar dos tais fundos de investimento, né, desses grupos que existem e tal. Mas para quem está nos ouvindo, para aquela galera assim, como é que se prepara? Porque também não é assim, chega batendo, por mais que tu descubra qual é a porta, que já é difícil, né? Saber assim, qual é a porta que dá o que tem caixa. Tem fórmula, cara. Como é Se que preparar para isso? buscar investimento, né, principalmente do capital de risco, hoje é o que eu faço. Assim, eu orientar e mentorar empresas Uhum, para crescer, e chega um momento que a estratégia de crescimento de uma empresa, né, ela se confunde com as estratégias do que a gente chama de M&A, ou de fusão e aquisição. Então, perfeito. assim, se o teu negócio é crescer, eu quero crescer, né, eu tenho uma visão de crescimento. Eu não sei trabalhar com empresas que não sejam numa visão de crescimento, tipo, Sim, sim. porque Quer o continuar crescimento, aqui, porque eu tenho uma tese, assim, o crescimento é que mantém os sonhos vivos, né, com de certeza. todo mundo que está em torno de um negócio, né. Então a estratégia de crescimento, ela até algum momento ela vai de forma orgânica, sozinha, ela vai crescendo. Chega um momento que ela não tem mais como ser orgânica. Aí ou tu vai Tu passou na Combo ali antes de falar alguma coisa? Falou com o pessoal ali antes de vir pra cá? Bah. ou tu tá crescendo, né, então, todo mundo tá animado com o negócio, vamos crescendo, vamos crescendo. Chega uma hora que tu não consegue mais fazer isso organicamente. Então o que que eu posso fazer? Ou eu vou, eh, buscar recursos no banco, no investidor anjo, num fundo de investimento, né. Mas eu já começo aí a dialogar muito com essa visão do M&A, das fusões e aquisições. Ou eu vou, às vezes, adquirir um pequeno ativo, eu vou fundir com uma empresa, né. Uhum, Então a tua estratégia de crescimento ela já está se misturando com estratégias de fusão e aquisição. Vou comprar uma tecnologia, vou juntar com o cara, né, que, pô, tinha lá uma empresa que fazia os casamentos e tal, né. uhum. E aí tu vai, mas sempre numa visão de construção, de evolução, de crescimento para manter essa chama acesa, as pessoas conectadas. Aí chega um determinado momento lá que tu cresceu, 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 que, pô, talvez aquela empresa esteja maior do que tu tem condições de conduzir, tocar, né. Uhum. Então, assim, eu costumo dizer assim, eu vou bem e sou, nado de braçada até a empresa ter um determinado tamanho, que eu já sei qual é, né. A partir dali é um outro modelo de gestão, é um outro, então eu vou bem do zero, assim, de construir, fundir, né, criar empresas, ir construindo e crescendo com elas até um determinado tamanho. Chega no tamanho que ela já precisa de uma governança maior, ela precisa de uma burocracia maior, ela precisa de um, aí nem eu sou o cara especializado Uhum, e bom para isso, e nem me motiva demais, né, porque a empresa ela fica um pouco mais chata, né, uhum, fica. fica um pouco mais dura, um pouco menos, então é isso, né. Eu acho que eu faço bem esse de ser um founder, de criar uma empresa ou de entrar como investidor anjo no início de uma empresa e ir até um tamanho X ali. Normalmente quando a empresa está lá com, sei lá, 100 funcionários, cento e pouco, 150, e aí eu acho que aí tem aí é um outro jogo. É o jogo Tá. da governança, do compliance, né, Sim. do mas quando tem uma estratégia de crescimento, normalmente essa estratégia vai se misturar com estratégias de fusão e aquisição, né. Como é que foi a primeira venda? Tu planeja vender ou tu constrói pra vender? Pelo que eu entendi não, porque ela tá curando uma dor, né, no começo lá, mas em que momento quantos anos tu teve ela na tua mão até a venda? Foram até a venda, foram 12 anos a primeira. Quando é que tu começa a ligar assim: "Opa, dá para vender isso aqui", eu começo a ver, e como é que é o contato com o grupo francês? Como é que assim: "Bah, será que vai cair esse Pix mesmo?", assim, nem era Pix, né, mas conta essa sensação que eu imagino eu que deve ser maravilhosa, né. Aham. E a angu e a Maravilhoso quando o gerente do banco te liga no outro dia, né, "O caiu. que que aconteceu aqui?" É. Não, cara, assim, quando vender ou não vender uma empresa, né, é uma decisão porque às vezes não precisa vender, né, fica Uhum, gerando, distribuindo resultado durante muitos anos e faz daquilo uma empresa familiar e faz sucessão familiar, sei lá, né. Eu sempre tive essa tese de construir empresas que crescem. Empresas que crescem, em algum momento, tu vai misturar com essa crescimento com essa visão de fusão e aquisição, né. O movimento de M&A não é só a venda final para a empresa, mas ela pode ser
buscar um capital de risco, né? Buscar investimento. Ela pode ser tu adquirir um ativo, adquirir uma tecnologia, né? Tu tem um lado que é o que o M&A chama de sell side, né? Para vender. Mas tu tem um lado que é o tu tá comprando outros ativos para continuar esse crescimento inorgânico, né? Uhum. Crescendo a partir de aquisições de pequenas. Então, o crescimento é o que driva a história, né? Em algum momento eu tô começando eu compro uma empresa pequena aqui, misturo aqui, faço uma fusão aqui com essa outra, e aí vou crescendo, até que chega uma hora que tu começa a ficar um player, né? Para o mundo da aquisição do exit, ou da aquisição final, né? E aí tu começa a ter não, a dançar um jogo de sedução, porque tu tem um ativo que tem valor, né? Uhum. Uhum. Que tem valor. E para ele ter valor, ele tem que ter posicionamento diferenciado, ele não pode ser igual a qualquer coisa, ele tem que ser gerador de caixa, né? E ele tem que ter uma tese de crescimento que está muito robusta, assim. Não, eu tô crescendo a 20, 30% ao ano, Uhum. todos os anos, né? Eu tenho base de tecnologia, eu tenho. Então, tem muitas coisas que criam valor pro ativo, né? Mas ele faz uma caminhada, que é uma caminhada que tem vários estágios, né? Que ela pode ser uma caminhada que cumpra todos os estágios, né? Por exemplo, sei lá, tu começa a fundir uma empresa, depois tu vai buscar um capital anjo, depois tu vai buscar um capital semente, né? O seed money lá, depois tu vai comprar um pequeno ativo, depois tu vai comprar um outro, aí tu vai fazer um movimento até que tu diz assim, pô, agora eu tô recebendo propostas e aproximações de um comprador estratégico. A minha empresa pode ser comprada por um grupo internacional porque é estratégico para eles. Porque Sim. eles querem entrar no Brasil, porque eles têm, né, interesse no mercado brasileiro e interesse de entrar aqui pode ser via Sim, a em vez de compra de um. criar e montar, não, já deixa eu começar aqui por. Em vez de abrir um escritório, de fazer um. Então tu sente quando tu tá, né, sendo, tendo um sex appeal, assim, né? E eu costumo trabalhar e mentorar empresas que têm essa orientação de crescimento e, ao mesmo tempo, que têm uma ambição lá na frente de poder eventualmente crescer até chegar no exit, né, na Uhum. venda final. E aí, normalmente, o empreendedor vai ficar num período X, 3, 4 anos, depende do tipo de negociação que é feito, para depois estar completamente livre, né? Aí tu vai ter ainda um acordo de não competição durante algum tempo, né? E eu gosto muito desse processo, assim, né, do que a gente chama aí de fusão e aquisição, vem dessa sigla do M&A em inglês, né? E quando fala de M&A, tudo é em inglês, né? Todos os termos são, e às vezes fica chato, porque, o exit, o earn-out, mas é assim, só tem esses. Funciona assim. Funciona assim, né? E como é que vem o segundo? Deixa eu ver aqui, porque senão eu fico aqui. Eu tenho uma sensação. Segundo ciclo, né? É. Não, é que essa história eu volto para Porto Alegre em 2016. Assim, tudo bem, tinha feito um ciclo como empreendedor, tinha realizado, mas eu queria viver aqui, eu queria ajudar, né, Porto Alegre é onde eu tenho as minhas conexões, os meus afetos, é a cidade que eu gosto, né, que eu tenho esse carinho e onde eu quero viver os anos que me restam, e que sejam muitos. Com certeza. E aí quando eu vejo, dialogando com os empreendedores aqui, eu começo a criar mais um ciclo. Primeira empresa que eu crio é uma empresa de tecnologia de mídia, que é a Wright. Depois eu crio uma empresa de design de experiência, especializada em CX, UX, né? Uhum. Também de base tecnológica, com empreendedores lá de Pelotas, né? Que é a Dex 01. Depois eu crio a Zing, que é uma empresa de ciência de dados. Depois eu crio com Essa de ciência de dados aí, eu vou te dizer. Eu queria contratar uma para. Porque eu nunca tive apoio nenhum. 14 anos de evento em Porto Alegre, ano passado a gente teve 21 mil pessoas. E aí, quando eu, pela primeira vez, eu parei para olhar o relatório de compra de venda de ingresso, eu vi que 10 estados compram ingresso para vir. 180 cidades de fora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, compram ingresso para vir na feijoada. bah, E aí, porque quando eu brinquei, assim, tu passou na Combo, porque eu tô exatamente nesse momento. Tipo assim, eu cheguei no 20 mil pessoas, 21 mil, e agora tá muito grande. E aí eu falei pro governador, que sempre vai, e falei o prefeito foi, ficou um tempo lá, falei, eu preciso de ajuda agora. Eu não sei mais o que fazer. Assim, porque agora chegam caravanas a feijoada acontece com qual uma vez frequência? por ano. Uma Uma vez vez por por ano. ano. E 20 E mil pessoas na última. 21 mil pessoas. E aí isso são 10 estados vindo para cá, se contar o próprio Rio Grande do Sul, são 11 estados num lugar só.
Cara, 184 cidades do Rio Grande do Sul compraram ingresso. E é isso, assim, são caravanas de ônibus chegando. Eu disse, cara, isso era um almoço de 300 pessoas. Que legal, né, cara? Eu Então, imagino. Eu imagino a emoção de botar 20 mil pessoas em algum lugar. Não, chega a me arrepiar depois, eu olhei. Bah, Quando fez 10 anos, eu tatuei, tem na minha perna que o louco, porque mudou a vida dos meus sócios e a minha. Nos mudou de condição, assim, né? Eh, e tudo que é feijoada. Hoje nós temos bares, os guris, eu não sou sócio, mas os guris, os meus sócios criaram a Ioiô. Hoje tem 4 casas de festa infantil em Porto Alegre. Então a gente tem bar, a gente tem um monte de coisa. A gente uhum, acabou de vender um restaurante também que a gente tentou 2 anos, a gente viu que não é pra gente. E aí conseguimos vender ainda, porque o uhum. momento não é propício hoje em dia. Mas a gente fica a gente tá nesse ramo, assim. E aí tá. E eu tô exatamente nesse momento, tipo assim, cara, tentando entender o mundo, assim, sabe? Quem que eu preciso, porque tá chegando. Como o meu relacionamento, como a gente conversou por causa do podcast, ele aumenta, tem muito projeto chegando na empresa. Tá. Só que daí, de vez em quando, eu tenho que estar decidindo, tem que ir lá ver assim, pá, qual é o. Porque o Paleta Atlântida, o maior churrasco do mundo, veio para nós também por causa do podcast. Eu fiz um podcast aqui, sei lá, 4 anos atrás com o Felipe Melnick. Uhum, Ele foi na feijoada, que não, né, não, sim. não é a Melnick, não é por acaso que é a Melnick, né? Foi na feijoada, ele foi num St. Patrick's, lá na nossa. Que a gente faz um gigantesco de rua também. E aí nos convidou para assumir o evento, enfim, tinha problemas lá e tal. A gente assume, consegue fazer o evento superavitário, e ele vem crescendo, né, Todo ano, né? todo ano. E agora tem Porto Alegre, tem Quantos anos tu Estrela, tá fazendo o Paleta? eu Já- tô. Eu Os dois estou em últimos ou não? os 3 últimos, Os três últimos. 24, 25 e 26. Massa, que legal. Em 23 a gente foi convidado, a gente viu que tava um pequeno caos. E a gente foi lá com um stand da feijoada só, né? Um palco e tal, tarará. A gente viu que a galera tava meio atrapalhada lá. E que é o que cresceu demais e ninguém dali é produtor, né? Um faz prédio e o outro tem uma Sim, indústria de fralda. claro. Então E aí tem uma empresa que faz eventos. E aí a gente se conecta lá. Legal. E aí o parte corporativa também cresce muito, porque tem muitas empresas lá, enfim. A gente vai indo. E aí a Combo, graças a Deus, eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho receio de nada, né? Uhum. A gente tá exatamente nesse momento, assim, que eu tô precisando. Assim, cara, tá, e agora? É um gerente que eu preciso, é um sistema, é um não sei o quê. A gente passa lá, tipo, tentando encontrar os caminhos. Olha aí, ó. Mas Quem sabe nós não estamos aí pensando em ajudar nessa mentoria aí de. Não, mas eu já disse, isso aqui eu já sei, você tá anotado mentalmente já. E como eu te falei, né, quando a gente se conheceu, eu disse, cara, nada melhor que um podcast. Porque daí a gente vai trocando ideia, vai se conectando, vai contando histórias. Pá, não, Tempo que a peraí. gente normalmente não tem, né? Não tem Parar pra qualidade. falar uma hora. Não É. tem tempo. Então, nada melhor que isso aqui, cara. Então, como eu te falei, às vezes eu canso, mas cada vez que eu venho aqui, cara, é inacreditável. É inacreditável. Mas eu sei que nesse segundo ciclo, só para retomar ali, cara, Uhum. eu acabei me envolvendo com 9 negócios diferentes, né? Todos eles. E o único que tem nepotismo é a Eixo, né? Uhum. Que é a Greta, que é filha, é, e uma super empreendedora também. E a Greta sempre liderou esse projeto, né? Nós somos sócios, né? Nós dois criamos a empresa, sócio. Depois a gente cedeu participação para 2 sócios, né? Uhum. Então a gente teve depois mais o André e o PC que viraram sócios minoritários ali com um stock options e tal. Aí na verdade o PC entrou quando a gente já adquiriu um pequeno ativo, que era uma empresa de creators economy aí, com uma empresa de, enfim, de influenciadores, né, enfim. Uhum. E aí a gente trouxe essa empresa e o PC ficou com uma participação, no negócio e depois a gente fez um sócio não, um funcionário, uma liderança como sócio. Então a gente constrói a Eixo e aí começa a crescer também. E como é que é esses 9 negócios? Nesses E 9 aí a negócios tu gente era vende a sócio? Eixo há 2 meses atrás. 9 negócios com sociedades diferentes. Eu tenho mais ou menos uns Então. 25 sócios. Não, então tô bem. Então tá. Só não tem que É. manter só até dar certo. Todos jovens empreendedores, todos do Sul. Então eu tô no caminho muito certo. Porque tem a Paloma que tá com 29, o Canto, que é uma máquina, o HC tem 25, 26. Então tá. E todos são, né, uma ou 2 gerações anteriores à minha, né? Anteriores não, posteriores à minha. Então, porque o modelo mental desses jovens é que me interessa, né? Eu não quero Uhum. controlar essas empresas. Por isso que é um ecossistema, né? A gente junta as empresas e chama de ecossistema, que é um
pequeno ecossistema de empresas que olham para frente, que colaboram entre si. As empresas se ajudam, né, na medida da oportunidade, da necessidade. Então se ajudam com, né, com talentos, com às vezes migram um talento de uma para outra, às vezes um negócio, né, soma 2, 3 empresas para fazer um determinado negócio, né. Todas elas são especialistas e são especialistas em coisas diferentes, né. Ah, que legal. Então assim, é mais ou menos essa lógica. E agora a gente acabou vendendo a Eixo para um grupo suíço, né, que foi essa última negociação, e a Greta, que é filha e tal, né, ela acaba tendo aí um período de mais 3 anos, né, pelo menos com a MCI, que é esse grupo suíço que adquiriu a Eixo, E e depois porque ela também vai essa ter. notícia chegou pra mim, sabe por quê? Hã. Porque a empresa é um grupo de entretenimento, né. É, na verdade é um grupo de live marketing no Brasil, né. E aí como eu comecei a fazer live marketing, Sim, e aí alguém me chamou assim: "Olha só, viu, cresce aí que tem mercado pra mas é ti". isso, tudo tem mercado, né, tudo são ativos, né, quando tá construindo uma empresa, tu tem um ativo. Se tu fizer ela tem que ter alguns cuidados, né, porque ela Uhum. empresa para ser um ativo importante, eventualmente entrar nesse jogo das fusões e aquisições, ela tem que estar certa, né, ela tem que estar correta, ela tem que ter cuidado, né, com o que é legal, contábil, societário, tudo que impõe riscos e não para quem compra, né, para quem e principalmente para os grupos grandes, especialmente aqueles que têm capital aberto e coisas assim, não é interessante, né, os caras compram ativos que são corretos, sólidos. Então eu costumo dizer que não tem atalho, né, cara, não dá para fazer com as coisas: "Ah, não, eu vou fazer", não, tem que fazer certo, tem que fazer certo. O que que um cara bom, acho que eu ia te fazer uma pergunta, mas na verdade eu já sei a resposta, né, porque, assim, o cara que tem 9 empresas, 20 e poucos sócios, eu já tive isso aí também e esse ano eu decidi encolher, Uhum, diminuir o volume de sócios. E graças a Deus todos na muita paz, assim, tá fazendo sentido, não tá, o meu quanto é, uhum, assim, dá uma banda, claro. 20 anos de sociedade. Então eu tô nesse momento De definir um pouco de e muitos desencaixes de caixa por causa de fluxo na empresa que tem o maior faturamento, mas longe de ser a que tem maior margem. Eh, Sócio saindo, então as peças que pô, os caras eram meu sócio há 20 anos. Então o que ele era muito bom, Deus quis, nos colocou no lugar, nós éramos gurias, tipo assim, sim. mas complementares desde o começo. Muito complementares, assim, assustadoramente o quanto nós éramos complementares. Mas, pô, 20 anos se passaram e cada um foi seguindo a sua vida pra onde o coração mais brilhou. Uhum. E a gente tá se acertando agora, quem sai, quem fica, quanto custa pra sair. Então a gente tá nesses arranjos É, agora. os arranjos societários eles é isso que eu acho que é super a gente tem que ser muito cuidadoso desde o início, né, a experiência te dá muito, muita visão sobre a questão societária especificamente, né. É muito difícil hoje tu entender que às vezes tu diz: "Ah não, eu vou, sei lá, a empresa o cara vai ter 10% da empresa, né". Uhum. Mas lá na frente, cara, o cara não botou nenhum recurso e ele vai te vender aqueles 10%, tu vai ter que ficar pagando 5 anos, sei lá eu, né. Não, mas é isso, Então assim, já passei por isso também. a forma de tem um jeito de fazer isso, né, tu Uhum. faz isso, a gente chama isso ou tu faz um stock options, né, que aí tu vai dar uma pequena percentual para o sócio, para esse que ele vai vestindo isso ao longo, né, a gente chama de vesting, todos esses termos sempre no inglês, né, mas o vesting no M&A e na estruturação de empresas é exatamente isso. Tu vai vestindo ao longo dos anos aquele direito a ter X%. Não é chegar da hora de uma hora para outra, tu pega puta, o cara tá ali, é um baita cara, eu vou dar 10% para ele, né. Eu fiz isso em uma franquia que eu tinha de uma franquia, enfim. Uhum. E a pior coisa que foi dar alguma coisa pra alguém. É, não, Pá, aí, cara, não adianta, cara. não pode Todo ser mundo assim. tem que carregar sua corrente um pouquinho, porque senão aí hoje com filhos eu entendo melhor ainda. Porque ter uma empresa, ter sócios e criar 2 guris como eu tenho hoje, um de 5 anos e um de 2, cara, a métrica geral é a mesma. Tu tem que fazer o certo. Eu tenho um Não caso de um que é então eu tenho muitas experiências com isso, né, de societária, assim. Hoje eu me sinto muito tranquilo, tenho 20 sócios, mas estou muito tranquilo, porque tá tudo muito bem contratado, né. uhum. Eu fui aprendendo aos poucos. Mas eu tenho um caso de uma empresa que eu tinha 2 sócios. Um dos sócios
Cada um tinha 20 e poucos por cento. Todo mundo tinha mais ou menos o mesmo Uhum. percentual. Um deles, a empresa voando, cara, voando, começando, já distribuindo resultado. Aí um dos sócios resolve, enfim, se apaixonou por uma menina que era, enf sei lá, era europeia, decide ir morar numa praia na Europa. Assim, nós construindo a empresa começando a voar. E aí o cara tem lá, sei lá, quase 30% da empresa. E do nada ele diz: "Eu tô indo". Eu disse: "Não, mas como, cara? Estamos fazendo a empresa aqui, tá acontecendo, estamos". "Não, não, tá bom, então me vende a tua parte, tá? Me vende a tua parte, ou nós vamos comprar, ou a sociedade vai comprar a tua Uhum, parte". uhum. E o cara diz: "Não, não, não quero vender. Eu quero só distribuição de resultado no futuro, eu não quero mais nada. Trabalhem aí. Toquem aí que eu vou É, curtir a vida, cara". capacidade. Sim. E aí eu digo: "Não, S mas aí não tem como, né". Só troca o endereço. E aí eu digo: "Não, mas espera aí, cara, quem tinha que estar indo pra Europa era eu, não é tu, né, agora nós não construímos, isso agora tá andando". "Não, não, mas não quero, não quero, não quero". E aí a gente teve que fazer o que é uma experiência pra mim importante, mas a gente tem que fazer uma dissolução de sociedade. Uhum. Convidar a se retirar também, né. Não, aí tu não tem o que fazer, né, porque se tu não consegue comprar a parte do cara, tu não faz uma é o no direito se chama do fim do affectus societatis. Tu não tem a eu não ninguém me obriga a ser teu sócio o resto da vida. Se eu não quiser mais ser teu sócio, eu posso não ser. Mas aí nós vamos Tem que terminar a sociedade, terminar a empresa, dividir o que tem no caixa, os ativos, etc, etc, e nós vamos terminar essa sociedade e eu vou seguir a minha vida, tu segue a tua. É uma dissolução de sociedade. Só que o cara não queria dissolver a sociedade, ele só queria Hã? Bobo ele. ele queria É, usufruir da sociedade, né. claro. Não queria que eu ficasse trabalhando, mas aí não dá, então essas coisas, então, se tu não toma cuidado, o societário é muito importante, é muito traumático quando não funciona, quando não dá certo, quando É, tanto o societário quanto o casamento são coisas é, que é tem isso que aí, tomar cuidado. A gente que investe, né, que isso aí. põe a risco aquelas conversas difíceis que eu tive com a minha esposa lá atrás, porque eu tinha ciência do que poderia acontecer, porque eu tô empreendendo. Assim: "Cara, a gente tem que casar em comunhão, separação total, Sim, tem porque eu tô empreendendo". E é difícil no começo, isso é um aprendizado também. do namoro para o casamento, chegar pra pessoa assim: "Pô, eu quero casar contigo, mas por que que tu não quer juntar as coisas?". Porque eu posso tomar um tombo. E esse Isso aí. tombo, se a gente não tiver aqui e mesmo assim ele vai chegar. Porque vários contratos que eu tive que assinar, ela teve que assinar também. Mesmo com a certidão, de casamento, em separação total de comunhão de bens, tem coisas que às vezes o banco manda: "Ó, isso aqui tua esposa tem que assinar também". Mas não, Não pode assinar. então é. Se tu não, eu acho que essa é uma questão bem específica e pontual. Eu também, eu casei com a minha mulher, que nós estamos uma décadas juntos, nenhum tinha nada, nenhum tinha nada, os 2 completamente. Eu filho de professora, e ela uma família muito simples. Nós casamos os 2 com 20 anos, com separação total de bens, sem ter nada. Ah, isso aí já pô, na época de vocês então era mais difícil do que Muito no difícil, porque nós tínhamos exemplo de amigo, um amigo muito próximo que viveu esse drama, né. uhum, De um casamento que não deu certo, de 2 anos, e, enfim, ele tinha ganho uma casa da família e teve que separar. teve que separar e confusão, né. Aí nós não, vamos casar com separação total de bens. E aí a gente está livre para empreender, para fazer qualquer coisa e foi o que aconteceu. Quando eu tive lá problemas, né, no início da vida empreendedora, era um problema todo, mas caía em cima da minha pessoa física, né, e não Sim, da sim. dela. Ah, que bom. César, tô a gente tá olha só, Andou rápido, né. 1h20 já Meu Deus do céu. de papo, e eu tô fascinado, eu que por mim ficaria aqui horas, mas tem final do dia, tenho meus pequenos que vou ter que buscar daqui a pouco, que eu vou minha alegria da minha vida, E eu tô e indo eu agora para um evento lá na e eu na nem te associa per na ah, associação comercial só para uma coisa que a gente tem que marcar, a gente tem que perguntar pro convidado o tempo que ele tem, não dá pra esquecer. A gente não perguntou, a gente só sentou e começou a gravar, então a gente tem que controlar até o tempo. não, mas eu tô indo para receber um prêmio lá do Põe Inquieta, de um projeto que a gente estruturou nas enchentes ali no que era o Escuta que Faz Bem, né, um trabalho de escuta ativa em vários pontos de vulnerabilidade da cidade, na época ali na Imagino que não deu nisso aí.
E era um trabalho lindo de escuta, enfim, trabalho em cima dessa dimensão da saúde emocional, né, da saúde mental, né, das pessoas que foram afetadas e que perderam alguma coisa, né, na enchente e que precisavam de um trabalho que não é um trabalho necessariamente de terapia, mas é um trabalho terapêutico, né, um trabalho de Sim, escuta. sim, E a sim. gente colocou várias tendas, né, para atender essas pessoas e para escutar essas pessoas. Bah, Um trabalho de escuta ativa, que a gente chamou de escuta que faz bem e agora, foi premiado agora e a gente vou receber esse prêmio lá junto com algumas pessoas do Põe Inquieta no agora às 18h. então, vamos te liberar então. Então indo pra lá. César, onde é que as pessoas te encontram se pô, eu vou te convidar de novo, cara, pra vir aqui e a gente continuar falando, pra Cara, ver. César Paz, César conhece, @César Paz, e tá entrando aí cesarpaz.com.br, que é o meu site Uhum. pessoal. Então, me acha fácil, cara. César Paz. Ah, é bem fácil mesmo. Dá um pinguinho de IA. O que que é IA com esse mundo que tu vive? Eu hoje te falei, né, no off que eu estava num curso de IA, tentando entender, e é muita informação, né, de tudo que a gente pode fazer, mas que tu é da teoria do caos? Do tipo assim, daqui a 3, 5 anos, cara, os robôs vão estar costurando, vão estar dirigindo, vão estar fazendo o quê? Bah, Ou vai demorar muito nós tempo ainda? precisamos num outro podcast para Tá falar bem. só de IA, Vamos fazer. Vamos fazer. Vai ser um prazer. mas, é uma inversão de paradigma tecnológico brutal, com impacto em todas as dimensões, inclusive no comportamento das pessoas. Então, assim, a gente vai realmente passar a viver um mundo diferente, a gente já está de alguma forma dependente da IA, né. Então eu acho que num primeiro momento, ganho de produtividade em tudo, um ganho de produtividade brutal no teu dia a dia, no dia a dia das tuas empresas, num segundo momento, negócios transformadores, que começam a crescer de uma forma ainda mais absurda, a gente vai ver gente fazendo, mi sei lá, a gente vai ver unicórnios em poucos 2 anos, 3 anos feitos por uma pessoa, 2 pessoas. Mas o que mais me preocupa nisso tudo, porque é uma inversão de paradigma, como já teve vários outros, como teve lá, eu vivi a primeira onda do empreendedorismo na internet nos anos 90. Uhum. Muda tudo, muda comportamento, depois as coisas se acomodam, né, eh, o que mais preocupa é a questão cognitiva. Os teus filhos, eh, né, esse processo todo enquanto o cognitivo não está formado, a soberania cognitiva, o quanto a gente vai ficar dependente da IA, o quanto essas crianças Cara, vão aprender. soberania cognitiva é um É um baita baita tema, tema. mas Bah! não fui eu que criei, é um tema que Uhum, está na uhum. pauta aí de muita. Tem alguns Caramba. estudos que eu tenho lido, mas existem riscos civilizatórios em função dessa questão da soberania cognitiva, né. Nós já estamos com o cognitivo formado, então a gente se aproveita da IA para ganho de produtividade, mas quem está agora ali com 3, 4, 5 Meus filhos? anos, então aí tu vai ter que ter um cuidado brutal. Por isso que eu acho que tem um regulatório muito importante que vai vir aí, que é importante mesmo, né. A gente pode estar aí sujeito a um problema de saúde mundial, né, das pessoas Mais de ainda, né. alguma forma formando seu né, a sua personalidade, o seu a partir de elementos que a gente não controla, não domina, não então, cuidado aí com as crianças e com. Com a IA. Bom, tu que chegou até o final, queria te agradecer. Por favor, comenta, compartilha, faz essa história aqui chegar para mais gente. Com certeza teremos mais algum episódio agora falando com esse tema. Gostei muito desse termo da Soberania soberania cognitiva. cognitiva. Tô preocupado, né? Eu brinco, né? Assim, comprei carro a diesel, eu ensino a montar, eu monto cavalo com meus filhos e eles participam, eles têm caixa de ferramenta deles, porque eu tô, disse, cara, esses dois aqui eu tô tentando manter um pouco de tradição, mas vai chegar a hora que eles vão Desafio, se mandar, né? Que eles vão ter. desafio, desafio. Mas obrigado, César. Obrigado mesmo pelo teu tempo aqui. E tu tem 5 minutos para chegar no teu prêmio. Obrigado. Eu que agradeço aí, Vinhas, obrigado mesmo e à disposição, assim, sempre que papo bom, papo flui e obrigado pelo tempo e pela oportunidade. Beijo do gordo.